Eu tenho certeza que tu já ouviu um monte de coisas a respeito do processo de coaching. Neste vídeo eu vou falar aqui para ti alguns mitos e algumas verdades a respeito deste processo. Eu sou a Ali, faço parte da Estalo, estou aqui no canal deste YouTube, então já se inscreve, ativa o sininho e já compartilha com quem deve saber tudo isso aqui. Então, já ouviu algum mito aí a respeito do coaching? Já ouviu alguma coisa aí que tu ficou, será? Mas eu não sei falar a diferença, mas eu não sei se isso é verdade. Então eu vou falar alguns mitos e verdades aqui para você. O primeiro deles é a respeito do coaching ser também aconselhamento. E não, coaching não é aconselhamento. Aconselhamento vai nos sugerir exatamente o nome dele, aconselhar. E um bom coach, ele não usa deste instrumento para fazer o processo acontecer. Na verdade, é o contrário. Em vez de ele dizer, ele vai fazer boas perguntas. O conceito da arte das perguntas poderosas é muito utilizado no processo de coaching. E ela tem essa capacidade justamente para que não interfira nos objetivos que o próprio coach fez do seu processo. Então não cabe ao coach opinar, trazer a sua experiência, dizer para onde ir, porque a gente precisa que o compromisso e o senso de responsabilização daquele processo seja do próprio cliente e não do coach. Então, essas decisões, em nenhum momento o coach precisa dizer falar, o que deve ou não fazer, certo? Aconselhamento, e aqui eu não estou trazendo para vocês que não é válido, mas o aconselhamento ele tem o objetivo de gerar aprendizado, facilitar os caminhos de uma pessoa, O counseling muitas vezes é esse processo de mapeamento de competências e desenvolver essas competências muitas vezes focado em carreira, e não é essa a ideia do processo de coaching, certo? O segundo mito é falar que coaching é terapia ou terapia também pode ser coaching, o que não é verdade. Em alguns dos vídeos eu já falei aqui para vocês que coaching não é terapia, porque o coaching visa maximizar resultados que já acontecem, olhar para aquilo que funciona e trazer de uma outra forma, alcançar um resultado importante. Pode ser que dentro deste processo algumas mudanças comportamentais ou de modelo mental precisam acontecer, o que no processo terapêutico, de algumas formas, principalmente na parte de terapia cognitiva comportamental, existem abordagens de maneiras de tratar muito parecidas, mas aqui a gente não está falando de patologia e nem de tratativas amplas e sistêmicas do ser humano. A gente está focando naquele objetivo que já foi definido para que as estratégias aconteçam, certo? Então, o coaching é essa orientação a ajustes, de entendimentos, ajustes de comportamento, encorajando, o cliente a seguir para que a mudança aconteça dos resultados que ele quer colher, ok? Outro mito que a gente escuta por aí é o quê? Coaching visa somente a mudança comportamental. Se eu não mudar os meus comportamentos ou não quiser mudar algum comportamento meu, isso não é coaching. O que não é verdade. O coaching ele vai trazer sim um entendimento de que se tu precisa mudar uma maneira de fazer algo para que tu alcance aquilo de uma maneira mais rápida, mais fácil, que custe menos, que tenha menos energia, essa mudança vai acontecer. Mas nem sempre alguma mudança comportamental é necessária. Então a gente tem aqui, de poder ajudar o cliente a evoluir ou potencializar os pontos que já estão legais, que já acontecem, que já são fortalezas deste cliente. Então não necessariamente uma mudança comportamental precisa acontecer para ser coaching. E a gente tem também aí o coaching como um processo que pode levar muito tempo, Ou o coaching é um processo muito rápido, o que depende do como foi tratado aí o processo, Se a gente falou já em alguns dos nossos vídeos aqui no nosso canal que o coaching precisa de uma metodologia, ela sim está dizendo que vai ter um início, um meio e um fim.
Ele não é um processo que não tem um fim estruturado. Ele vai precisar ter um fim, seja por quantidade de encontros, seja por tempo definido. Aqui na Estalo a gente trabalha por quantidade de encontros, né? Então, a gente vai definir dentro daquele espaço de tempo que a gente tem de encontros, o que a gente vai definir dentro deste caminho. Se o coach, o cliente ou a empresa desejam que esse processo seja semanal, quinzenal, mensal, é isso que vai ditar o tanto que a gente fica com este profissional. Tem processos que, se é semanal, eu em 2 meses, 2 meses e meio, eu finalizo esse processo. Se eu falar quinzenal, eu tô falando de 4 a 5 meses. Então, não é o tempo necessariamente que vai dizer se é coaching ou não, mas sim a quantidade da metodologia que tu vai estabelecer e do objetivo que tu vai perseguir dentro daquele processo que tu estás fazendo. Tem uma frase que eu gosto muito aqui de falar, da Denise Barreto, que ela fala assim: o coaching não pode ser para sempre. Porque se for para sempre, significa que você não está conseguindo o resultado que deseja, não está criando estratégias e recursos necessários para tu alcançar aquele objetivo. Ou ainda, o objetivo que tu estabeleceu está de maneira errada construída, né? Ou precisa mudar o foco, ou precisa antecipar alguma coisa antes. Então, o que define o processo de coaching é esse conceito de foco, conceito de objetivo e como que a gente vai perseguir este objetivo dentro de uma estrutura que se tem para fazer, certo? Então, o coaching, diferente de uma terapia, de uma mentoria, muitas vezes, que tu pode ter isso por mais tempo, de um foco mais diferente, a prática é essa, tá? Então, tem um processo de início, meio e fim. E tem uma coisa que eu lembrei aqui que é bem interessante, que é o coaching e minha consultoria, né? Aqui na Estalo nós somos uma consultoria. E por que um trabalho a gente vai ser consultoria e em outro trabalho a gente vai trazer como projeto um processo de coaching? Porque dentro do processo de consultoria, a gente vai ter uma atividade especializada, um conhecimento especializado. Por exemplo, a Estalo é especializada em desenvolvimento de pessoas, equipes, times, né, profissionais, para competências, comportamentos e elevar a eficiência, né, daquilo que toca, né, do florescimento aí humano. E essa atividade especializada, ela vai identificar nos processos e identificar nas pessoas o que precisa melhorar e vai propor soluções. Então, como eu falei no primeiro mito, o coaching não tem como objetivo provocar soluções ou integrar soluções para o cliente. Aí ele está fazendo um processo de ou mentoria, ou de counseling, ou de consultoria. O coaching vai fazer a arte das perguntas direcionadoras, né? Então, não é consultoria. A gente tem vários processos aqui na Estalo que tem processos, por exemplo, que a gente faz uma consultoria de RH. A gente pega um processo de RH, por exemplo, um onboarding, um processo de treinamento, um processo de treinamento, e a gente ajuda aquele RH a estruturar, seja na sua política, no seu processo, no seu desenho, no seu cronograma, nas atividades, nos treinamentos, como que vai fazer aquilo. No coaching, a gente não vai fazer isso, é a pessoa que vai perseguir por aquilo e a gente vai auxiliar através de técnica e de ferramentas para tal, certo? Então, alguns mitos e verdades que tu já pode ter ouvido aí a respeito. E se tu tem mais alguma aí que tu já escutou, que tu pensa a respeito, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando aí, certo? Até a próxima!